Olá, eu sou o Eduardo Moreira e esse é mais um Entre Nós, o programa que bate um papo com os maiores formadores de opinião do Brasil e que hoje tem o prazer de receber aqui ele que é um super economista e é também palestrante, agora é autor de livro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes de tudo isso, ele é meu amigo, o Ricardo Amorim. Rico, tudo bem? Obrigado, Dudu. É uma honra estar aqui com você. É uma honra também estar contigo e que momento rico pra gente estar conversando, já brincando aí com o teu apelido, né, cara? Quanta coisa tá acontecendo, né? Nem me fale, o Brasil tá pegando fogo, aliás o mundo, mas o Brasil acho que um pouquinho mais. E tá dando para prestar atenção nessa confusão toda e lançar o livro, fazer todas essas coisas ao mesmo tempo? Olha, eu tô tentando, se eu tô fazendo isso bem feito ou não, vamos descobrir com o tempo, mas pelo menos estou fazendo o possível para conseguir fazer isso. Até porque as notícias estão acontecendo tão rápido que, mesmo que eu não estivesse lançando o livro, já tinha muita coisa para fazer. Eu ia deixar para falar sobre o livro no final, mas eu vou aproveitar esse gancho porque o seu livro ele tem uma característica muito interessante. O livro se chama-se Depois da Tempestade, não é isso? Isso o livro mesmo. É super bacana, aliás, desde a capa ele é um livro que é muito bonito, até o conteúdo. E é um livro que você fala de textos seus, de previsões que você tinha e efetivamente o que aconteceu no Brasil. E eu acho que é muito corajoso você fazer isso, porque normalmente as pessoas gostam de cantar as vitórias e não aprender com o que elas acertaram e erraram e tirar daí o ensinamento da história, mas também te dá uma visão em perspectiva do que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos anos, né? Revisitar esse livro, revisitar teus textos antigos, te trouxe bons insights para o que está acontecendo agora? Muitos. O projeto original do livro não era esse. Originalmente eu ia escrever um livro voltado ao que esperar após uma transição política. É bom dizer que o livro foi escrito antes da gente ter o Senado optando pelo impeachment da Dilma. Quer dizer, ele ainda precisa ser confirmado, mas na prática já levou o Temer ao governo. Ele foi escrito antes disso. Mas eu já tinha há algum tempo a expectativa de que dificilmente o governo Dilma chegaria ao final. Fundamentalmente, porque um dos estudos que eu fiz é que nos últimos 115 anos no Brasil, todas as vezes que a gente teve graves crises econômicas, a gente teve transições políticas. Aconteceu na década de 30 com o Estado Novo, com o Vargas, depois aconteceu nos anos 60, quando teve o golpe militar, nos anos 80, o contrário, a redemocratização, nos anos 90 a gente tem a queda do Collor e eu achava que dessa vez não seria diferente, como acabou não sendo. Uma pergunta que as pessoas se fazem, não se fazem tanto como eu acho que elas deveriam fazer para aprender até com tudo isso que está acontecendo, aonde o governo PT deu errado, né? Porque como você falou, a gente teve bons momentos ali no governo Lula. Sem dúvida. E terminou o governo, essa era PT, pelo menos até agora, enquanto o impeachment não foi confirmado ainda, mas de uma forma muito ruim, né? Sem dúvida. E me parece que esse ponto, esse divisor de águas, foi exatamente na saída da crise de 2008. Foram medidas que foram tomadas, que deveriam ser medidas pontuais, mas que talvez tenham iludido o governo de que elas poderiam ser mantidas aí ad eterno. Você acha que foi ali o ponto onde as coisas começaram a dar muito errado? Eu acho que essa é uma grande parte da história. Eu acho que ela vem de antes. Como o Brasil foi bem ao longo, do ponto de vista econômico, pelo menos foi bastante bem ao longo do governo Lula, criou-se uma ilusão que a gente poderia continuar indo bem sem fazer reformas importantes estruturais no Brasil. Então isso já não aconteceu ao longo do mandato do presidente Lula e continuou a não acontecer depois. O segundo aspecto foi o que você colocou. Algumas medidas que naquele momento eram importantes para estimular a economia, como o estímulo fiscal forte que teve ao longo do ano de 2009, isso tinha que ter sido revertido em 2010, quando a economia ia muito bem, obrigado. Aliás, foi o maior crescimento em 2010 que o Brasil teve em 25 anos. Só que aconteceu o contrário. Isso acabou gerando mais para frente um desequilíbrio de contas públicas. Além disso, como ao longo de todo o mandato do PT o foco foi em estimular consumo e nada de estímulo para a produção, foi ficando mais caro produzir no Brasil, porque os salários subiram, ótimo para o consumo. Só que do ponto de vista de produção, ficou mais caro. Teve muita expansão de crédito. Isso gerou, por exemplo, um boom imobiliário, mas encareceu os aluguéis, aumentou o custo de produção de novo. A gente teve aumento de custo de matéria-prima. Aliás, isso não foi exclusividade brasileira, foi no mundo por um processo muito puxado pela China. O fato é que produzir no Brasil começou a ficar muito caro. As empresas começaram a deixar de produzir no Brasil. Isso gerou um primeiro desequilíbrio de contas externas. Ao longo dos 8 anos do ex-ministro Guido Mantega, a gente foi de um superávit comercial na balança de produtos manufaturados de 10 bilhões de dólares para um déficit de 110 bilhões de dólares. Muita importação, pouca exportação. Problema número 2 é que ficou caro produzir no Brasil, isso começou a alimentar a inflação. Até porque
o governo também, aí o governo Dilma segurou uma série de aumentos de gasolina, de energia elétrica, de ônibus, de metrô até as eleições. Quando passou, sobe tudo. Só que aconteceram duas coisas que eu acho que as pessoas dão pouca atenção. Esses desequilíbrios do primeiro mandato do governo Dilma foram resolvidos. O primeiro, de conta externa, com a alta do dólar. Esse ano a gente vai ter, quer dizer, pelo menos temporariamente resolvidos. Isso compra a tempo, não é uma solução de longo prazo, mas enfim. O fato é, nesse ano a gente vai ter o maior superávit da balança comercial da história brasileira. Então, contas externas não é mais o problema. O segundo, que é a inflação, aos trancos e barrancos, vai ser resolvido esse ano com essa recessão horrorosa que a gente está vivendo. Essa aqui é a recessão mais profunda que o Brasil... um pouco das melhores expectativas. Exatamente. Também, né? Você ancorou um pouco mais a inflação, que era uma coisa que você tinha perdido a sua ancoragem. Completamente. E mais do que isso, até a melhora recente, que fez o próprio dólar, que chegou a subir muito mais, cair mais recentemente, também ajuda. Então, eu tenho poucas dúvidas que a inflação vai cair, vai criar condições, provavelmente já na segunda metade desse ano, na pior das hipóteses, no ano que vem, da gente ter uma queda de juros que pode representar a expansão de crédito, investimento e consumo se a confiança voltar. Aí entra a questão fiscal. A questão das contas públicas, que foi a parte que o governo Dilma não foi capaz de resolver. Um pouco eu acho porque ele concentrou demais a mão na parte de aumento de impostos e segundo porque ele não tinha apoio político para fazer. Aí é que eu acho que tem uma diferença marcante para o governo Temer. A primeira é que a equipe econômica deixa muito claro que uma parte importante do ajuste tem que vir via de corte de gastos. A segunda, que ela fala em ajustes de longo prazo, como previdência, que era uma coisa que o governo Dilma tocou de uma forma muito superficial e nunca realmente apoiou para que acontecesse. E a terceira é o apoio no Congresso para aprovar isso. Esse é o lado positivo. Está cheio de problema no governo Temer também. Mas essas eu acho que são as vantagens positivas em relação ao governo Dilma. É engraçado porque você tocou num ponto importante. Essa crise as pessoas veem muito como política que aconteceu no governo Dilma, mas ela é uma crise antes de natureza econômica. Primeiro você teve uma piora muito grande da situação econômica, o que gerou uma falta de apoio muito grande política, principalmente por causa da pressão das ruas também, que foram impactadas pelo desemprego, por tudo que a gente sente no dia a dia da gente. Então o econômico levou para o político. E a gente tem um governo Temer assumindo, primeiro tentando consertar o político para depois levar o econômico. Você vê que um gabinete montado de uma forma muito pragmática. Alguns políticos que pouco ou nada têm de experiência no ministério que eles estão assumindo, mas que garantem em conjunto alguma base de apoio para poder se aprovar as reformas, etc. Você acha que esse caminho que o Temer está seguindo, esse pragmatismo que ele seguiu político, mesmo tendo que para isso colocar alguns nomes que eram investigados pela Lava Jato, etc., ele é arriscado ou ele se fazia necessário? Eu acho que ele está longe de ser o ideal, mas eu acho que ele era o possível nesse presidencialismo de coalizão maluco que o Brasil tem. Uma reforma que não está sendo falada e que teria que acontecer é política. Se a gente não tiver cláusula de barreira exigindo que os partidos, para terem representação no Congresso, tenham um número mínimo de deputados e senadores a nível nacional, a gente acaba com um número de partidos enormes e tem que fatiar o governo, que já foi um problema no governo Dilma e agora. Acho que a tua análise foi muito boa, porque, no fundo, a crise econômica foi a origem da crise política, mas a crise política retroalimentou a crise econômica, que, por sua vez, retroalimentou e a gente entrou uma bola de neve terrível. Quando eu acho que o governo Dilma caiu, foi consequência da crise econômica dos impactos políticos, mas foi consequência de mais duas coisas importantes. A primeira é o avanço da Lava Jato, das investigações dos casos de corrupção. E esse é um tendão de Aquiles que o governo Temer nasce também, exatamente em função das investigações. Mas eu acho que tem uma segunda que eu acho que também foi muito importante, que era a própria forma de atuação da presidente Dilma. Ela não é em nada conciliadora por personalidade. É aí que eu espero, mas vamos ver o que acontece, que o Temer tenha mais habilidade. É muito cedo para a gente ter certeza. Como é que a turma lá de fora está vendo o Brasil nesse momento? Você deve estar conversando ainda com seus amigos, com economistas, etc. Como é que a turma está vendo esse momento? Muito mal, muito preocupada. A imagem do Brasil nos últimos anos andou ladeira abaixo. E, em parte, também porque eu acho que houve uma desilusão com uma história muito bonita, em particular vista como muito bonita lá fora, que era a história do próprio Lula. O Lula representava lá fora a história do sonho brasileiro. Aquele cara que veio de uma origem muito simples, conquistou muito, quer dizer, chegou a presidente do Brasil e num Brasil que deu certo. E essa história era vista lá fora de uma forma muito mais dourada, eu diria, do que aqui no Brasil. E isso desmilinguiu nos últimos meses, nos últimos trimestres. Soma-se a isso
que ainda há, visto de fora, uma discussão muito grande, quer dizer, até que ponto essa mudança institucional que está sendo feita no Brasil, de fato, é uma mudança institucional ou cabe o argumento petista de que isso é um golpe? A maioria lá de fora tem uma visão que não, mas é a maioria. Tem bastante gente que acha, principalmente quem acompanha menos de perto, compra mais o papo do golpe. E aí é que eu acho que é importante, como eu dizia, esse tendão de Aquiles. No fundo, eu acho que uma das coisas que a gente não pode perder, uma das razões pelas quais eu lancei o livro, é o que houve de positivo com a crise. Porque todo problema tem seu lado positivo. Eu acho que houve dois. O primeiro, em muito tempo, e talvez da forma mais longa, a gente não via a população cobrando os políticos como vem acontecendo. Se, passando a crise, isso ficar para trás, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade única de uma mudança de mentalidade no Brasil. Verdade. Porque o fato é, a classe política, sem ser cobrada, trabalha para ela própria e não para o Brasil, para os brasileiros como um todo. O segundo aspecto é que houve algumas mudanças na aplicação da lei, potencialmente até com as 10 medidas do Ministério Público, na própria lei. O fato é, impunidade era um dos maiores males do Brasil. Temporariamente... E era prático, comia um percentual do PIB essa história, né? Exatamente. Porque a corrupção, as pessoas acham que não, mas esse negócio faz diferença. Corrupção significa subdesenvolvimento. O que isso significa? E esse é meu ponto, é exatamente isso. A gente pagou um custo nos últimos anos, que foi real, essa dinheiro, né? Não, mas a gente pagou historicamente no Brasil, mas nos últimos anos de uma forma concentrada, quando a corrupção foi exposta. Meu ponto é, se a gente passar a ter uma mudança com relação à impunidade daqui para frente, que na minha opinião requer, por um lado, que a gente tenha punições graves, severas, tanto para os agentes do setor privado, coisa que já está acontecendo, quer dizer, a gente tem alguns dos mais importantes empresários brasileiros hoje presos, mas tem que acontecer a mesma coisa no lado político, eu acho que pode mudar. Vê aí, Ricardinho, depois da tempestade, o que tem para vir? Fundamentalmente, nos últimos 5 anos do governo Lula, com exceção do ano de 2009, que é o ano da crise global, em todos os anos aconteceram duas coisas. Tem aquela sondagem no Banco Central com os economistas de todos os bancos, o que eles esperam? O Banco Central faz toda semana, mas eu peguei no dia 31 de dezembro o que eles esperavam para o ano seguinte de crescimento. Todo ano, nos últimos 5 anos do governo Lula, a expectativa para o ano seguinte é melhor do que era no ano anterior. Em todos os anos, com exceção de novo do ano de 2009, não só a expectativa melhorava, mas o crescimento era melhor do que a expectativa. Ou seja, a gente estava melhorando mais rápido do que a gente achava e estava, não, agora vai melhorar, mas ainda melhorava mais, aí virou foguete. Podia querer dizer que a melhora também trazia melhora, né? Exatamente. Até que o jogo vira. A Dilma toma posse e nos 6 anos seguintes se inverte. Nos 6 anos, dessa vez não tem exceção, em todos eles a expectativa piora em relação ao ano anterior, em todos a realidade foi pior que a expectativa. E os ciclos, eu estudei os ciclos econômicos no Brasil, nos outros países, eles não são regulares, às vezes leva 4 anos, às vezes leva 5, às vezes leva 6, às vezes leva 7, mas a gente está muito perto do final, mas que as coisas ciclos. vão comer, são ciclos. As pessoas não podem esquecer que ciclos são ciclos, né? Significa que eles terminam. É isso aí. E o meu ponto é, a gente está muito perto de um ciclo onde as surpresas vão ser positivas. E a outra coisa que eu vi é que eu peguei a média de crescimento a cada 3 anos desde 1900 e vi o seguinte, todas as vezes que a gente teve o PIB com média de crescimento de 3 anos, que é bastante tempo, despencando, ficando perto de zero ou negativa, como ficou agora, aliás, a média de 2014 a 2016 é a pior dos últimos 115 anos no Brasil. Mas enfim, todas as vezes que isso ficou muito ruim, na sequência, poucos anos depois, essa média de crescimento chegou pelo menos em 6% ao ano. Até por causa do efeito base, né? Pelo efeito base e por um outro efeito. Quer dizer, o que acontece? Nos últimos 3 anos, os empresários que tinham projetos de investimento mandaram para a gaveta. É verdade. Porque falou, vamos ver o que acontece, a coisa está feia, vamos esperar. Quando a coisa melhora, tem muita coisa que sai da gaveta ao mesmo tempo. É mais investimento, mais emprego significa mais consumo é mais venda, mais... Você gera o círculo virtuoso que faz o crescimento virar. Então, quando o pêndulo vai muito para um lado, na sequência ele vai muito para o outro. E esse é o ponto. O que eu quero realçar com o livro, que é o que ninguém espera, é que eu acredito que a recuperação econômica tem tudo para acontecer mais rápido e com muito mais força do que as pessoas imaginam. E isso gera um monte de oportunidades de negócios, oportunidades de investimento, e é isso que eu quero chamar a atenção das pessoas. Cara, sempre uma aula estar contigo e um prazer enorme. Obrigado por ter vindo aí no programa. Obrigado. E muito boa sorte com Depois da Tempestade, que já foi lançado quebrando vários recordes aí nas livrarias onde ele foi lançado, e eu acho que vai trazer uma luz aí para muita gente.